Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua empresa. Sejam muito bem-vindos ao site do Gestão à Sua Medida. Meu nome é Augusto Avelar, eu sou especialista em gestão e sou criador do método. Que bom que você está aqui. Eu acredito que se você chegou até aqui é porque você já teve acesso a algum de nosso conteúdo e te gerou uma certa curiosidade, você está querendo saber um pouco mais. Se você é empresário, se você é empresária ou está pensando em se tornar um, é aqui que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas e te explicar o que é o método Gestão à Sua Medida e por que ele é a solução para resolver os problemas que você tem hoje. Eu acredito que se você chegou até aqui é porque você pode estar enfrentando alguma dessas situações. Ou você está enfrentando um cenário de crise, de problemas na área de vendas, nos seus controles, nos seus processos e até na sua área financeira e precisa resolver, tirar a sua empresa dessa situação. Você pode estar crescendo, conseguindo aumentar as suas vendas e precisa se organizar, criar uma estrutura melhor para poder controlar isso e atender seus clientes da melhor forma possível e precisa de um método, de algum conhecimento que te ajude a fazer isso. Ou até mesmo você ainda está no estágio de pensamento da sua ideia, planejando a ideia da sua empresa e precisa também de uma estrutura para resolver como fazer esse planejamento, como criar essa empresa que você tem aí na sua cabeça, beleza? Então, com base nisso, eu vou explicar para vocês algumas questões e principalmente partindo do cenário de uma pequena empresa. O que acontece? As pequenas empresas hoje, elas enfrentam problemas constantes e diariamente. A realidade de uma pequena empresa é muito diferente das médias e das grandes empresas, certo? O pequeno empresário, ele enfrenta problemas todos os dias. Problemas complexos, problemas que têm relação com o funcionário, problemas que têm relação com o fornecedor, problemas que têm relação principalmente com os clientes. Então, e isso fica tudo concentrado geralmente numa figura. Existe uma centralização geralmente em uma pequena empresa, em função de ter uma estrutura menor. Então isso fica no dono, ou então nos donos, certo? E isso traz uma complexidade muito grande para a operação das pequenas empresas. Diferente do que acontece nas empresas de médio e grande porte, porque elas dispõem de mais recursos, de mais tempo para poder resolver esses problemas, certo? Então o pequeno empresário ele tem que matar um leão por dia. E eu falo isso por experiência própria, porque eu também sou um pequeno empresário. Eu passo pelas mesmas situações que você enfrenta no seu dia a dia. E foi a partir daí que surgiu toda essa ideia do Gestão à Sua Medida, tá? Mas antes de entrar nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho para eu poder te explicar e você entender de onde veio essa minha ideia de criar esse método, tá? Eu sempre tive uma atuação como executivo ou consultor nessas grandes empresas e sempre trabalhando com gestão, ajudando essas empresas a melhorar seus controles, a melhorar seus processos e, consequentemente, ter mais resultados, tá? E o que acontecia? Eu tinha contato com pequenas empresas e sempre via que o pequeno empresário estava lá tentando resolver um problema que era bem parecido com o problema que tinha na grande empresa, mas ele não conseguia. Aí eu fui pensando, por que isso acontece? Fui tentar entender por que isso acontecia. E é em função dessa diferença, certo? Os conceitos, os métodos e as ferramentas de gestão, eles foram criados para uma realidade que não é a mesma de uma pequena empresária, tá? Quando a gente fala de aplicar um conceito, um método ou uma ferramenta de gestão, nós estamos falando que isso demanda tempo, isso demanda equipe, isso demanda infraestrutura e isso demanda dinheiro, isso demanda recurso financeiro. Por quê? Porque às vezes você precisa de um apoio de alguém para te ajudar, para te ensinar como é que faz para aplicar todas essas questões relacionadas à gestão. E essa é uma realidade das empresas de médio porte e de grande porte, certo? Essas empresas elas já têm tempo, elas já dispõem de tempo para esperar um resultado, elas têm uma estrutura melhor, elas têm acesso e têm certa disponibilidade
de dinheiro para poder contratar uma consultoria para fazer isso. O pequeno empresário, ele já não tem essa realidade. Ele tem uma situação extremamente complexa todos os dias e que é tudo concentrado nele. Então existe pouco tempo para poder conseguir dedicar para essa questão de gestão e de planejamento, e existe pouco recurso para conseguir contratar a ajuda de um profissional especializado para poder fazer isso. Mas o que acontece? A questão é que os problemas enfrentados, tanto numa pequena empresa quanto nas grandes e nas médias empresas, são os mesmos. Você pode pensar, uma pequena empresa pode enfrentar problemas de sistemas, ou seja, teve algum problema com o sistema que ela utiliza para operar no dia a dia, mas a mesma coisa acontece com uma média empresa e com uma grande empresa. Uma pequena empresa pode ter problemas financeiros, de controle de fluxo de caixa. Isso também acontece com as empresas maiores. Então a questão principal é que os problemas são os mesmos. Se são os mesmos, o que a gente pode entender? Que a solução é a mesma. Só que tem essa realidade, que a forma de aplicar os conceitos, os métodos e as ferramentas de gestão, eles não foram criados para a realidade de uma pequena empresa. E é aí que entra o gestão à sua medida. Eu tive que aplicar isso na prática quando eu fui criar empresas para mim. Quando eu fui criar empresas que vinham de ideias minhas. Então eu fui colocar em prática todo o meu conhecimento de gestão. E eu percebi que no momento de colocar em prática, de trazer para a realidade enquanto a empresa está funcionando, não é tão aplicável, não faz sentido fazer do mesmo jeito que você faz para uma grande ou para uma média empresa. As realidades são diferentes. E o que aconteceu? Dessa constatação, dessa conclusão, nasceu o Gestão à Sua Medida, que é exatamente um método para te ajudar a trazer esses conceitos, métodos e ferramentas para a realidade da sua empresa, de acordo com a sua capacidade de implementar. O que isso significa? Que da mesma forma que os problemas das médias e grandes empresas são resolvidos através de gestão, os problemas das pequenas empresas também devem ser resolvidos com uma gestão bem feita, bem estruturada, mas adaptada à sua realidade. Uma gestão na medida certa que a empresa consegue fazer. E é isso que o método Gestão à Sua Medida faz. A gente pega todos esses conceitos, métodos e ferramentas consagrados de gestão e eu te ensino como a adaptar, como trazer isso para a sua realidade. Aí você pode se perguntar, mas Augusto, como é que você faz isso? O que acontece? Todos os conceitos, métodos e ferramentas, ele tem uma coisa, uma ideia central, é o cerne dele, é o ponto principal dele, tá? A partir desse ponto principal é definida uma forma de você implementar, ou seja, de você colocar isso em prática na sua empresa e fazer com que você tenha os resultados propostos por aquela ideia, certo? Então, com base nisso, a gente entende que eu tenho uma ideia e eu tenho uma forma de fazer. Agora, a forma de fazer eu posso variar. Eu sei qual que é o objetivo final. Com base nesse objetivo final, eu posso traçar caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. E é isso que o Gestão à Sua Medida faz. Ele te ensina a adaptar conceitos, métodos e ferramentas consagrados de gestão para a realidade de uma pequena empresa. Com isso, você vai conseguir ter os mesmos resultados, estar nos mesmos patamares de resultados das empresas médias e grandes, desde que você traga tudo isso para a sua realidade, aplique o método como ele é proposto. Um ponto importante para você entender essa diferença entre o porte das empresas é que quando uma empresa grande enfrenta um problema de disponibilidade de caixa, o que acontece? Ela tem acesso a linhas de crédito, ela tem acesso a investidores, ela consegue renegociar, ela tem poder de barganha para renegociar com fornecedores e conseguir resolver esse problema sem tanto impacto, tanto na sua operação quanto nos seus clientes. Agora, uma pequena empresa, quando ela tem um problema de disponibilidade de caixa, é muito difícil ela ter acesso a crédito,
é muito difícil ainda mais ela ter acesso a investidores e por isso tem uma complexidade muito grande em termos do impacto que a pequena empresa sofre quando passa por um problema desse. O risco é da empresa fechar. Então, os problemas são os mesmos, mas os impactos são diferentes. O que não quer dizer que a solução não é a mesma. O que muda é o jeito de implementar essa solução. Isso tudo é muito importante, por quê? Porque nós, os pequenos empresários, nós representamos entre 60% a 80% dos empregos formais no nosso país. Nós somos o principal motor da nossa economia. E existem estatísticas que apontam fatos muito tristes, que dizem que metade das empresas, das pequenas empresas, 50%, fecha antes ou até completar 2 anos de idade. Se nós somos esse motor da economia, nós não podemos sofrer esse impacto. E isso sempre me incomodou. E eu sei, e eu já testei, eu trago todos esses conceitos para as minhas empresas e eu consigo gerar resultado. Então eu estou trazendo algo para apresentar para vocês que eu já fiz acontecer, eu já fiz gerar resultado e vejo várias outras pessoas que já são alunos conseguindo ter resultados aí. A questão então é que a gestão é a solução, não existe questionamento sobre isso. Saiba, entenda isso e coloque na sua cabeça. Se você quer resolver problemas na sua empresa, o caminho para você resolver isso é através de uma gestão bem feita e bem estruturada. E o método de gestão à sua medida te ensina a fazer isso dentro da sua realidade, dentro das possibilidades da sua empresa. Aplicando o método, você vai ser capaz de identificar as soluções dos problemas que você quer resolver, você será capaz de ter o controle da sua empresa nas mãos, conseguir atender bem os clientes e ter processos organizados e estruturados que no final das contas te proporcionam mais resultados. E você vai ter impacto até na sua vida pessoal, porque você vai diminuir o estresse, você vai conseguir ter mais tempo para viver com a sua família, para cuidar da sua família, cuidar inclusive de você, em função de toda essa organização que você tem dentro da sua empresa, certo? Então, é isso que é o Gestão à Sua Medida. É um método de trabalho para aplicar gestão nas pequenas empresas com o objetivo principal de reduzir o número de pequenos empresários e empresárias que fecham as suas portas antes ou até completar 2 anos de idade, para que vocês tenham mais resultado e uma vida melhor, com menos estresse. E ainda assim contribuir para a nossa sociedade, para a nossa economia, trazendo uma estabilidade, trazendo um controle para que a gente possa ser um país bem feito, bem organizado, bem estruturado e com possibilidades para todas as pessoas que vivem aqui. Espero que você tenha gostado. Esse é uma introdução do que é o Gestão à Sua Medida. Claramente tem muito mais explicação, mas isso você consegue entender quando você estiver dentro do curso, quando você for aluno. Aqui a gente trabalha fazendo lançamentos de turmas, tá? Então fica atento, faz a sua pré-inscrição aí para a próxima turma que você vai receber um contato sendo avisado, né, de quando vai ser essa turma, e aí você pode ingressar e ter aí sucesso na sua empresa aplicando o conceito, né, as ideias aí do Gestão à Sua Medida, beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, tem aí um contato, pode mandar um e-mail para a gente também que a gente esclarece tudo isso, pode interagir com a gente aí nas redes sociais, porque lá a gente também conversa com todo mundo, beleza? Espero que você tenha gostado aqui dessa explicação e que você tenha entendido que gestão é a resposta para os problemas que você tem hoje na sua empresa. Não tenha dúvida disso. Busque uma forma de você implementar e aplicar isso na sua empresa. Aqui a gente te ajuda na medida certa, à sua medida.